Professor Carlos Clay, mais uma vez, para mais uma videoaula de Física. Essa é a nossa segunda aula. Nesta aula nós vamos abordar os seguintes temas: deslocamento, caminho percorrido e velocidade. São temas iniciais que, para quem está começando, pode causar uma certa confusão. Inclusive, dependendo da literatura que você utilize para estudar, pode se atrapalhar um pouquinho, não entende legal os conceitos. Eu espero que nessa aula a gente possa compreender de fato qual a diferença entre esses termos. Tá certo? Então, olha só, eu gostaria de fazer algumas considerações. Normalmente eu gravo as aulas em sessões. Vou gravando, vou editando, vou retorno para dar continuidade. E o áudio nem sempre fica equilibrado com a mesma frequência, dá uma diferença. Eu também estou capturando com um microfone de fone de ouvido, então nem sempre fica legal, mas espero que dê para vocês compreenderem e entenderem o assunto. Outra coisa é que essas aulas eu estou considerando as pessoas que não têm conhecimento algum, estão começando mesmo a estudar física e não sabem praticamente nada, ou têm pouco conhecimento. Para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais, eu indico uma literatura muito boa que é de Halliday. Eu tenho essa coleção, eu sou apaixonado por esses livros. São 4 livros. Conheço colegas que não gostam tanto, mas eu gosto muito dessa coleção. E para quem quer se aprofundar, estuda física e quer uma coisa mais avançada, orientada com cálculo numérico, então essa coleção é tudo de bom e eu indico essa coleção. Bom, gente, vamos tratar aqui de deslocamento escalar. Olha só, vamos admitir a seguinte situação. Esse carrinho aqui, no tempo 1, veja que está bem marcado aqui. No tempo 1, está na posição. Posição é o local que você está numa trajetória, nós vimos isso na primeira aula. Então, são posições que eu chamo de espaço. Então, meu espaço, nesse momento, no tempo 1, é essa posição que eu chamo de SO, S0. E aí o tempo vai seguindo e eu vou me orientando na trajetória. E aí, de repente, eu estou aqui nessa posição, no tempo 2, que eu chamo de tempo 2, e que eu chamo de S, posição S, que é a posição final e posição inicial. Tá? Não significa dizer, prestem atenção, que necessariamente, quando eu digo que aqui é a posição inicial e aqui é a posição final, que eu estou saindo dessa posição e estou parando nessa posição. Não. Significa dizer que meu estudo começou nessa posição e parou nessa posição aqui. O meu estudo, mas a partícula pode continuar seguindo seu curso. Então vejam, gente, essa coisa de posição inicial, posição final, ela é relativa. Ela depende do observador. Esse meu estudo aqui, se fosse um outro observador, poderia ter posições diferentes. É relativo, depende do observador. Percebam que eu já comentei, mas na física as posições são indicadas com a letra S. É porque vem da literatura estrangeira, né? E quando traduz, fica assim. Tipo, o espaço vem de space, e aí utiliza a letra S de space. Mas eu posso também estar trabalhando, e aí os matemáticos gostam mais assim, eu também gosto mais dessa nomenclatura, que é usar o X. Eu oriento a trajetória das posições, né? Posição em metro. Esse X tem sim a ver com o nosso eixo X lá da matemática. E aí eu digo, posição inicial x0, posição final x. Eu gosto muito dessa nomenclatura aqui. Mas vai chegar um momento de nossas aulas que eu vou ter que adotar apenas uma para não ficar tendo trabalho de estar mostrando as duas e desenvolvendo nas duas. Tem livros que usam S, um F minúsculo aqui, bem pequeno, para indicar a posição final, tá? Mas a gente vai trabalhar só assim. Posição final, posição inicial, S, S0. Percebam também que eu fiz questão de desenhar uma trajetória meia curva, olha, e outra, uma trajetória bem reta aqui, chamada de trajetória retilínea. Por enquanto não vamos nos ater a essas diferenças, mas depois nós vamos entender qual a diferença e o porquê que eu desenhei assim. Essa linha avermelhada aqui
ela indica o seu deslocamento. Tu sai da posição 0, vai até a posição final aqui do meu estudo, e aí eu destaco de vermelho. Assim também na trajetória de baixo. Essa linha de vermelho indica o seu deslocamento escalar. Percebam que o meu deslocamento escalar acontece na trajetória curva e também acontece na trajetória retilínea. Por quê? Porque deslocamento escalar nada mais é que isto aqui. Olha só, vocês já viram em alguns livros de física. ΔS é igual a S menos S0. ΔS é a posição final menos posição inicial. ΔS, esse delta significa, é uma letra grega, e o delta maiúsculo aqui, indica uma variação. Como estou estudando espaço, é uma variação de espaço. Como vocês queiram, ΔX. Meu ΔX é posição final, que é o X, menos X0. X menos X0, que é a posição inicial. E aí fica a critério de como vocês queiram trabalhar e entendam melhor o assunto. Bom, vejam só, para a gente entender essa coisa de deslocamento, esse cálculo de posição final menos posição inicial, nós vamos ver a seguinte situação. Olha só, a nossa mascote aqui, ela sai da sua casa e vai buscar água na cisterna. Essa cisterna, ela está a 120 metros da sua casa. Então, ela estica uma corda da sua casa, né, desse ponto aqui, da parede da sua casa até a cisterna, e mede 120 metros. Ela também estica uma corda que vai desse poste até a cisterna. E aí, não mede 120 metros. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu adotei a casa como origem das posições. Essa casa não precisava estar no ponto zero. Mas para facilitar meus cálculos, eu disse que a casa é a minha origem. A casa está na posição zero, é a origem das posições. E todas essas outras posições adotadas aqui, elas são referenciadas em relação à casa. Então, normalmente, em algumas questões de física, quando não diz de onde o móvel partiu, por exemplo, uma partícula sai da posição 40 metros e percorre 50 metros no sentido positivo da trajetória. Nessa questão, foi dada uma posição inicial, mas às vezes a questão diz assim, um carro sai da cidade A e percorre até a cidade B, que distam 200 km. Então, nesse caso, a questão não me deu uma posição inicial, então para facilitar meus cálculos, eu vou dizer que saiu da origem, saiu do zero, e aí facilita o cálculo. Tá? Então, olha só, esta corda maior aqui, ela mede 120 em relação à minha casa, a origem lá. Então, da casa até aqui, onde essa mascotezinha está aqui, mede 120 metros. Eu posso dizer que essa mascote está na posição 120 metros. Em relação a quem? Em relação à casa. Se ela está em 120 metros em relação à casa, vocês concordam comigo que 120 menos zero não é exatamente o tamanho da corda? Então, as posições, eu chamei aqui o seguinte, x0, x1, que é a posição do poste em relação à casa, e x2, que é a posição dessa pequena mascote em relação à casa. Então, eu posso afirmar que a corda maior pode ser calculada da seguinte forma, a posição 2, que é x2, menos posição 0, que é x0. 120 menos 0 vai dar 120 metros. Então, olha só, a mascote está na posição 120 metros em relação à casa. Outra coisa interessante, observem agora, que o poste, ele dista da casa 30 metros. Ele está distante da casa 30 metros. A posição do poste, que é x1, corresponde a 30 metros. Então, vocês concordam comigo que essa distância do poste até a nossa mascote não é 120 metros? É claro que não. Por quê? Essa corda pequena tem esse pedaço aqui que não existe. Então, qual seria o tamanho dessa corda pequena? Vocês concordam que a corda pequena, ela mede 120, que é x2, menos 30, que é x1. Esse 30 aqui corresponde justamente a esse pedaço aqui em relação à minha origem, que esta corda pequena não tem.
Por isso que eu faço x2 menos x1. Então vamos lá? A corda pequena, olha só, apareceram agora essa indicação da corda 2 e corda 1. Foi erro na animação aqui, mas tudo bem. A corda 2, que é a corda menor, ela é x2, ou seja, posição 120, x2 menos x1. Então, dessa corda grande aqui, da corda maior, eu tiro justamente esse espaçamento aqui entre a casa e o poste que ela não tem. Por isso que eu faço posição final, vamos trazer para o nosso conceito de deslocamento agora, posição final menos posição inicial, tá certo? E vejam que nossa posição inicial nem sempre precisa ser 0. Se eu considerar aqui, onde essa corda foi esticada, a corda menor, como uma posição inicial de um deslocamento, então nesse deslocamento, a partícula sai da posição 30 e anda até a posição 120. Então esse deslocamento, não mais a corda, vamos pensar num deslocamento. Esse deslocamento seria 90, porque é 120, posição final, x2, menos x1, que é a posição inicial. E vejam que, como eu disse, essa coisa de posições, vocês têm que tomar cuidado que tudo na física é relativo. Para eu estudar a corda 2 ou o deslocamento 2, eu considerei como posição inicial x1 e posição final x2, não a origem. Porque se eu saio daqui, desse poste, até a cisterna, eu não saio da posição 0. A minha posição 0 foi adotada como sendo a casa. Então, espero que esteja clara essa coisa de deslocamento. É uma coisa boba para quem já tem noção de física, de matemática, mas eu estou considerando pessoas que têm dificuldade no entendimento da física para fazer essas aulas. Vejamos agora alguns exemplos para que possamos entender ainda mais esse conceito de deslocamento. Vejam só, gente, esse móvel aqui, ele está em repouso e está no espaço 0, ou seja, ele está na origem. E a partir da origem, ele vai se deslocar da esquerda para a direita 1.200 metros. Então, o movimento é esse aí. Então, nesse movimento, qual seria o meu deslocamento? ΔS é posição final menos posição inicial. Então, se ele parte daqui da origem e para aqui nessa posição 1.200, então aqui é a minha posição final. Então, a posição final é 1.200 menos de onde foi que ele partiu? Da origem, do zero. Então, 1.200 menos zero. Ele se deslocou 1.200 metros, da esquerda para a direita. E aqui eu tenho outra nomenclatura, né, que a gente vem utilizando, que é o ΔX, x menos x0, que é igual a 1.200. Nesse outro exemplo aqui, eu quero que vocês observem o seguinte. A nossa faixa de análise, ela vai do tempo 1 ao tempo 2. E nesse intervalo de tempo, o móvel vai ser observado a partir dessa posição 200 até a posição 1200. Então, observe que eu não sou obrigado, para estudar o movimento, se eu quero estudar a partir dessa posição até essa posição aqui, eu não sou obrigado a dizer que a partícula ou o móvel parte da posição 200. Não, ele pode vir lá de trás, é o que está acontecendo. Então, olha só, ele vai vir lá de trás, antes da minha posição, que eu considerei como posição inicial, que não é a origem, e vai passar por essa posição 1200, mas não vai parar. Como eu disse, nada impede que eu faça um estudo desse intervalo de tempo aqui, a partir dessa posição até essa posição, independente do móvel ter partido da posição 200 e parado na 1200. Não é obrigado que ele saia dessa posição e pare nessa posição. O que importa é que o estudo que eu estou fazendo, eu comecei a analisar na posição 200 e parei de analisar na posição 1200. Mas nada impede que ele venha de outros lugares. Ele está vindo lá de trás, passou pela 200, passou pela posição 1200, e aí eu registro essas posições, registro o tempo que ele passou nessas posições e faço o meu estudo. Então, nesse caso aqui, o meu ΔS, a minha variação de espaço, vai ser 1200, que é a posição final da minha análise. Não é final porque ele parou, mas é a posição final em relação ao estudo que eu estou fazendo. Então, o meu deslocamento nesse movimento é 1200, posição final, menos 200. Eu vou ter como resultado 1.000 metros de deslocamento. Então, eu observei aqui. Aqui foi minha observação. Aqui foi o meu deslocamento. Essa faixa aqui de vermelho. E aí eu tenho x menos x0, 1.200, menos 200, que é igual a 1.000 metros.
Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu tenho uma trajetória orientada com algumas posições. Eu tenho a posição A, B, C e D. E aí nós vamos simular alguns movimentos aqui e vamos calcular o deslocamento. No primeiro exemplo, eu quero calcular o deslocamento de uma partícula que sai do ponto B e vai até o ponto C. Então olha só, o delta que indica a minha variação, delta x, tá? Que a minha trajetória está no eixo x das posições, e eu indico aqui esse segmento BC. Eu gosto de colocar dessa forma para saber qual o movimento que eu estou estudando. Eu estou estudando um movimento que vai do ponto B ao ponto C. Então olha só, nesse movimento, nesse primeiro exemplo, eu tenho que a partícula se desloca do ponto B ao ponto C. Nesse movimento eu tenho que posição final é o ponto C e posição inicial é o ponto B. E aí, é claro que vocês já sabem que esse deslocamento vai ser dado por 120 menos 60, que é x menos x0, posição final, menos posição inicial, 120 menos 60, 60 metros é o deslocamento do ponto B ao ponto C. No exemplo 2, eu quero o deslocamento de uma partícula que se move do ponto C ao ponto B. Vejam que eu já inverto a situação. Eu saio do ponto C e ando até o ponto B. Então, o ponto B é minha posição final e o ponto C, nesse exemplo, é a minha posição inicial. Então, o deslocamento será 60 menos 120, que é posição final menos posição inicial. E a minha posição final é 60. A minha posição inicial é 120. Então, eu tenho que o meu deslocamento é menos 60. Então, olha só, gente. O deslocamento, por ser um cálculo algébrico, pode ser positivo ou negativo. E aí vocês lembram que eu sempre venho dizendo, você não pode olhar na física, os conceitos físicos, com o mesmo olhar que você olha no cotidiano. Você não consegue entender um deslocamento negativo, mas existe. Porque na física, deslocamento é uma variação de espaço, que é dada pela equação x final menos x inicial. Posição final menos posição inicial. E aí por isso que depois desses exemplos aqui nós teremos um outro conceito aqui do lado que eu vou mostrar para vocês. Mas o deslocamento na física pode ser negativo e nós vamos ver o que significa isso. Terceiro exemplo, eu quero um deslocamento de D até C. Olha só, deslocamento do ponto D ao ponto C. Eu me desloco do ponto D ao ponto C. Lógico que eu saio do D, posição inicial, e me desloco até o C, posição final. Então eu vou ter 120, posição final, menos posição inicial. Então eu tenho 120, que é a final, menos. Só que posições também podem ser negativas. Então, 120 menos 60, que é a posição do ponto D. O ponto D está à esquerda da origem. E à esquerda da origem eu tenho valores negativos. Então, na verdade, esse deslocamento será 120 mais 60, 180 metros. Se vocês analisarem essa distância daqui até aqui, de fato, 180 metros. No exemplo 4, eu quero o inverso. O deslocamento do ponto C até o ponto D. Então, eu terei posição inicial, ponto C, posição final, ponto D. Então, eu tenho x menos x0, posição final menos posição inicial, é a posição menos 60, menos esse menos daqui, da formulazinha, menos 120, que é a posição inicial. E isso aqui vai me dar um deslocamento de menos 60, menos 120, de menos 180 metros. Um deslocamento negativo. Agora, perceba que eu quero um deslocamento assim. Quero calcular um deslocamento de uma partícula que sai do ponto A, ela vai até o ponto C e volta ao ponto B. Então, olha só, estou no ponto A, me desloco até o ponto C e retorno ao ponto B. Para estudar esse movimento, eu posso fazer o seguinte, estudar por parte. Eu posso considerar os movimentos individuais. Por exemplo, eu vou calcular o movimento de A até C, que é o primeiro deslocamento. Então, sai de A e vai até C. De A até C, eu tenho que a posição final é 120, posição inicial é 0. Então, eu tenho x menos x0, posição final menos posição inicial, é 120 menos 0, eu tenho um deslocamento de 120 metros. Então, de A até C, me dá um deslocamento de 120 metros. E aí, depois ele volta do ponto C ao ponto B. Então, eu faço esse estudo agora do ponto C ao ponto B.
E nesse deslocamento eu tenho que x menos x0 é o seguinte, que é a posição final? Posição final é o ponto B e posição inicial é o ponto C, para esse estudo individualizado. E aí eu tenho 60 menos 120. Eu tenho um deslocamento de menos 60 metros. E aí agora eu junto esses deslocamentos. Eu faço a soma desses deslocamentos. Eu tenho que o deslocamento total de A, C e B é dado pela soma dos deslocamentos. Então o primeiro deu 120, ó, 120. Então o primeiro deu 120, olha só, 120, mais o segundo deslocamento é negativo, então eu coloco menos 60, que foi o deslocamento que ele teve, do ponto C ao ponto B. E aqui eu vou ter o seguinte, 120 menos, mais com menos, né, 60 metros. Então, o meu deslocamento total foi 60 metros. Mas esse cálculo poderia ser simplificado da seguinte maneira. O deslocamento total poderia ser dado ligeiramente fazendo posição final e posição inicial, ignorando o fato dele ter saído do ponto A, ido ao ponto C e retornado para o ponto B. Para o deslocamento, só importa a posição inicial e final. Então, se ele foi no ponto C e retornou ao B, isso é indiferente. Basta que eu faça a posição final, considere a posição final B e posição inicial A. Porque no final das contas foi isso que aconteceu. Olha, ele sai do ponto A inicial. Ele vem até o ponto B, até o ponto C e retorna ao ponto B. Então, posição final. Então, posição final 60 menos posição inicial 0, 60 metros. Nós vamos introduzir um conceito aqui que é o de caminho percorrido. Porque assim, nós temos o deslocamento, gente, que pode ser positivo ou negativo. Mas muitas vezes importa para a gente o que de fato a partícula andou. Vamos ver aqui, olha só. No deslocamento de B até C, ele se desloca 60 metros. Ele se desloca 60 metros. O caminho percorrido é dado nada mais nada menos com a soma dos módulos dos deslocamentos sucessivos. O que é que significa dizer? Por exemplo, o módulo é o seguinte, é o valor absoluto do número sem sinal. Então olha só, no deslocamento de B a C, o deslocamento é x menos x0, que é 120 menos 60, que dá 60. E o módulo de 60 é 60. Vamos lá. No exemplo 2, no deslocamento de C para B, aqui ó, de C para B, eu tenho que o meu deslocamento é menos 60. Mas se eu pegar o módulo do deslocamento, veja que o cálculo aqui é o mesmo do deslocamento. X menos x0, posição final menos posição inicial, 60 menos 120, porque de C, ele vem de C para B, posição final menos posição inicial, vai dar menos 60. Mas o caminho percorrido é o módulo disso aqui. Aí eu tiro esse sinal negativo. O caminho percorrido é 60. Então o caminho percorrido não importa se o deslocamento é positivo ou negativo. É de fato que a pessoa anda. Então se ele sai daqui dessa posição e vem até essa posição aqui, então ele andou 60 metros. Não importa se ele deslocou negativo ou positivo. Então o caminho percorrido te dá algo mais real, mais compatível com aquilo que a gente vê no dia a dia. Ninguém anda negativo. O caminho percorrido mede o que você andou, o que você percorreu. Por isso que é sempre positivo. É como se você estivesse medindo o comprimento de uma mesa, a distância entre os dois pontos, né, de sua casa até. Você mede sempre positivo. Não importa se você vá ou volte na trajetória. Então aqui, nesse exemplo 5, o deslocamento do exemplo 5 deu 60 metros. Ele sai do ponto A, olha só, ele sai do ponto A, ele vai até o ponto C e retorna ao ponto B. Aí o deslocamento é esse aqui. O deslocamento físico é esse aqui. São 60 metros. Mas ele andou só 60 metros? É claro que ele não andou só 60 metros. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver os deslocamentos sucessivos, que já foi calculado aqui, eu só estou repetindo aqui embaixo. Então, o deslocamento vamos fazer por parte. Primeiro é de A a C. Então, o deslocamento de A a C, o cálculo que a gente fez anteriormente, deu 120 metros. Pronto, de 0 para C deu 120 metros, tudo correto. Mas o deslocamento de C para B deu 60 menos 120, que dá menos 60. Não foi isso? De C para B, olha só, posição inicial, posição final. Então, 60 menos 120,
eu tenho um deslocamento de menos 60. Mas o módulo desse deslocamento é 60, positivo. Então, se eu somar o módulo do primeiro deslocamento, de A até C, mais o módulo do segundo deslocamento, que foi de C até B, eu tenho 120 mais 60, 180 metros. O caminho que esse corpo percorreu nesse percurso de A a C e depois retornando para o ponto B, dá uma distância de 180 metros. Então veja que o caminho percorrido revela de fato o que foi percorrido, o caminho que foi percorrido pelo móvel. E o deslocamento escalar considera apenas ponto inicial e ponto final, que é o nosso ΔS. Qual o significado de eu ter aqui um ΔS positivo e um ΔS negativo? Gente, preste atenção. Quando o deslocamento é positivo, percebam que ele deu sempre positivo quando nós nos deslocamos da esquerda para a direita. Olha só, de B para C, de B para C, deu positivo. Onde foi mais que deu positivo? De D para C, de D para C, positivo. Onde ΔS deu negativo? De C para B, de C para B. Veja que eu já estou voltando na minha trajetória. Deu negativo ΔS. Onde novamente deu negativo? Quando eu venho de C para D. Estou voltando na trajetória. Então, quando eu vejo um deslocamento positivo, significa que eu andei na minha trajetória da esquerda para a direita. A partícula está se deslocando da esquerda para a direita. Quando eu tenho um ΔS negativo, significa dizer que essa partícula está andando da direita para a esquerda. Nós vamos dizer, ΔS positivo, a partícula está andando no sentido positivo da trajetória. Veja que a minha trajetória aponta para o lado direito. E quando eu ando para o lado direito, eu estou no mesmo sentido da trajetória. Então eu digo o sentido positivo da trajetória. Quando delta dá negativo, quando o deslocamento escalar dá negativo, significa dizer que eu ando no sentido contrário da minha trajetória. Ela aponta para a direita e eu estou andando para a esquerda. Há quem diga e quem fale assim, no sentido positivo da trajetória, aponta para a direita, ou no sentido negativo da trajetória. Pode ser dito assim também. Vamos pensar assim, eu sempre gostava de analisar assim. Aqui é minha origem. Quando eu venho da direita para a esquerda, eu estou me aproximando dos números negativos, olha só. Então, eu estou tendendo aos números negativos. Então, eu digo que eu estou no sentido negativo da trajetória. Quando eu venho da esquerda para a direita, em relação à minha origem, eu estou me aproximando dos positivos. Ou seja, eu estou tendendo aos números positivos. E isso, gente, de se mover para a esquerda ou para a direita, no sentido positivo ou negativo da trajetória, tem uma coisa bem interessante. Quando eu me movo, quando o ΔS é positivo, eu tenho esse movimento aqui, chamado de progressivo, no sentido positivo da trajetória. E ter um delta negativo significa um movimento retrógrado, um movimento que vem da direita para a esquerda, no sentido contrário da trajetória, tá bom? Então, olha só, movimento progressivo, movimento retrógrado, significa dizer ΔS negativo, e aqui movimento progressivo, equivalente a um ΔS positivo. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, agora eu quero calcular, nessa minha trajetória de cima, um deslocamento de uma partícula que sai do ponto A, vai até o ponto C e retorna ao ponto A. Como eu tenho deslocamentos sucessivos, a gente viu que o mais interessante é dividir esse deslocamento para o estudo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar o deslocamento do ponto A até o ponto C. E nesse movimento, do ponto A ao ponto C, eu tenho o ponto C como posição final e o ponto A como posição inicial. Então o meu x menos x0 ficará 120 menos 0 igual a 120 metros. Então está aí o meu deslocamento parcial de A até C. Agora ele volta. Ele faz um deslocamento do ponto C ao ponto A. E agora a minha posição inicial será 120 e a minha posição final será 0. Então x menos x0 ficará 0 menos 120 é igual a menos 120. E o meu deslocamento total será a soma desses deslocamentos. Então, deslocamento de A até C mais deslocamento de C até A é igual a 120 mais. E aí, esse deslocamento foi negativo, menos 120. Ficará 120 menos 120, 0.
Então, olha só, gente. Deslocamento também pode ser zero. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, inclusive zero. O que você tem que pôr na cabeça, de uma vez por todas, é que o deslocamento é um cálculo matemático que considera a posição final e posição inicial. É a diferença entre a posição final e a posição inicial. E esse cálculo pode ser positivo, negativo e zero. Não associe o deslocamento, eu já falei isso, com a ideia que você tem no cotidiano, tá bom? Para isso é que eu tenho o conceito de caminho percorrido. Eu poderia fazer esse deslocamento direto, sem precisar essa volta toda aqui, sem fazer os deslocamentos parciais. O deslocamento de uma partícula que sai de A, vai até o ponto C e retorna ao ponto A, terá como posição inicial o ponto A e posição final também o ponto A. Então, x menos x0 ficaria 0 menos 0, que é igual a zero. Deslocamento zero. Então, o deslocamento de uma partícula que sai do ponto D, vai até o ponto B e retorna a D, faz isso aqui. D vai a B e retorna a D, terá como posição inicial e posição final menos 60. Aí eu tenho x menos x0 ficará menos 60, posição final, menos da fórmula, menos 60, que é a posição inicial. Lembre, posição final, posição inicial estão coincidindo aqui. Então, menos 60, menos com menos dá mais 60 igual a zero. Então veja que aqui eu já faço o deslocamento total sem precisar fazer o parcial. O caminho percorrido no movimento de A até C e depois que retorna a A é a soma, como nós já vimos, dos módulos desse deslocamento. Então, o módulo do deslocamento de A para C mais o módulo do deslocamento de C para A vai me dar o caminho percorrido. Então, o deslocamento de A até C é o módulo de x menos x0, que é igual a 120 menos 0. O módulo de 120 menos 0 é 120. Lembra que o módulo nós tiramos o sinal. O módulo do deslocamento de C até A, quando ele retorna, é x menos x0, seu módulo, tá? Que é igual a 0 menos 120, que vai dar menos 120. Mas o módulo de menos 120 é 120 metros. Então, somando esses dois módulos, eu terei 120 mais 120, que é igual a 240 metros. Então, de fato, se ele sai daqui do ponto A e vai até o ponto C, ele anda 120. Está claro aqui. E quando ele retorna, ele percorre a mesma distância. Olha só, mais 120. Então, ele andou no total 240 metros. Deslocamento zero, caminho percorrido 240. Agora, gente, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que nós vamos introduzir um novo conceito. É o conceito de deslocamento vetorial. Olha só, esse mapa foi pego no Google e representa uma rota entre duas cidades aqui da Bahia. Ela representa a BR-324 que liga Feira de Santana a Salvador. E segundo informações do Google, essa distância é uma distância de 116 km. Nessa trajetória de azul que representa a minha BR. E aí eu tenho um tempo estimado aqui de viagem que é de 1 hora e 36 minutos. Então, olha só, nós vamos pensar no seguinte. Vamos imaginar uma partícula, um móvel, que sai da cidade de Feira de Santana e vai rumo a Salvador. Para esse móvel, essa trajetória de azul aqui pode ser dita ou pode ser considerada como sendo o seu deslocamento, o seu ΔS, ou deslocamento escalar. Então, para uma pessoa que sai de Feira de Santana e vai até Salvador, essa pessoa realiza um deslocamento de 116 km. E, de fato, o caminho percorrido por essa pessoa nessa rodovia é de 116 km de Feira de Santana até Salvador. Concordam comigo que o ΔS está coincidindo com a distância efetivamente percorrida? Então, é muito comum quando você parte de uma posição e você vai até uma outra posição que não retorna, você pode ter um deslocamento que coincide com o caminho percorrido. Mas vamos imaginar a seguinte situação. O móvel chega aqui na cidade de Salvador e retorna nessa mesma trajetória até a cidade de Simões Filho. Eu não sei exatamente, mas eu vou supor que a distância entre Salvador e Simões Filho
seja de 20 km. Então, o móvel retorna por essa mesma BR. Aí o que acontece? Esse deslocamento escalar não mais vai coincidir com a distância percorrida. Concordam comigo que o deslocamento escalar da partícula que sai da cidade de Feira de Santana vai até Salvador e retorna para a cidade de Simões Filho, ela vai ser dada por 116 menos 20, porque é a distância aqui de Feira até Salvador, que são 116 km, menos 20 que ela retorna até a cidade de Simões Filho. Lembrando, eu não sei exatamente qual é a distância, eu estou supondo aqui 20 km. Então o deslocamento seria da cidade de Feira de Santana até a cidade de Simões Filho. Porque o deslocamento só considera a posição inicial e posição final. E minha posição final foi aqui. Então eu posso dizer que o meu deslocamento aqui foi de 96 km apenas. Mas agora, o meu caminho percorrido não foi 96 km. Eu andei até Salvador, 116, e retorno para a cidade de Simões Filho e ando mais 20 km. Então, o meu caminho percorrido, ou a distância percorrida, concordam que é 116 mais 20. Então, eu tenho um caminho percorrido de 136 km. Então, veja que toda essa análise aqui, todo o meu estudo está sendo feito na BR-324, indicada de azul aqui nesse mapa. Tá certo? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Agora, vamos imaginar o seguinte. Não existe essa estrada, mas vamos pensar numa estrada, numa rodovia, que eu começo aqui em Feira de Santana e venho em linha reta até a cidade de Salvador. Tá aí. Essa minha rodovia, essa reta de vermelho, é o que eu chamo de deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial, gente, ele é imaginário, tá? Pode existir uma cidade que tem uma rodovia retilínea que liga exatamente dois pontos em linha reta, pode sim ter. Mas o conceito de deslocamento vetorial, ele pode ser intuitivo, imaginário. Isso aqui, de vermelho, eu chamo de vetor. É um vetor. Ele tem uma extremidade, ele começa na cidade de Feira de Santana e liga em linha reta à cidade de Salvador. E aí tem uma setinha indicando o seu destino. Então, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Ela tem um sentido, uma orientação. E isso aí, quando nós começarmos a estudar vetores, nós vamos ver como funciona. Esse deslocamento é o deslocamento vetorial. Como é que eu indico esse deslocamento? Nós vamos indicar assim, com ΔS, e percebam que em cima desse ΔS eu tenho uma setinha indicando que eu estou trabalhando com a grandeza vetorial. É muito comum em alguns livros utilizarmos esse D representando o vetor deslocamento, tá certo? Então, gente, entendo isso porque quando começarmos a trabalhar com velocidade média, nós vamos perceber que a velocidade média está associada ao vetor deslocamento. Olha que interessante. Nós vamos estudar a velocidade média e vamos considerar um vetor que pode nem existir esse caminho, mas eu considero esse vetor para calcular a velocidade média, e não o caminho que eu percorri. E aí nós vamos ver que existem dois tipos de velocidade. A velocidade calculada na trajetória, no caminho percorrido, a velocidade calculada no vetor deslocamento. Mas por que isso, gente? A física trabalha com grandezas astronômicas. Normalmente os cientistas trabalham com distância da Terra a outro planeta, ao Sol. Então é indiferente se pensar numa trajetória que não seja retilínea, que não seja a distância entre dois pontos, que é uma linha reta. Tá? Até nas questões de física, dependendo do livro, vai deixar bem claro que os deslocamentos são retilíneos. Você vai responder aquela questão pensando no deslocamento retilíneo. Inclusive os livros de Halliday, no seu primeiro volume, quando introduz esse conceito, ele considera apenas o deslocamento e diz, ele usa a palavra deslocamento e associa esse deslocamento a uma grandeza vetorial.
ele trata do deslocamento e do caminho percorrido. Esse deslocamento escalar aqui, você não vê menção em alguns livros. Então é interessante você perceber que você vai trabalhar com deslocamento vetorial e caminho percorrido. Mas é válido entender isso aqui, porque isso aqui acontece na vida real. Tá? Isso aqui está mais associado à nossa realidade. Nós andamos pela trajetória de Azul aqui, para sair de Feira até Salvador. Então essa é a nossa realidade. Olha só, quando eu digo que isso aqui é imaginário, pensa bem. Essa rota aqui poderia ser a rota de um avião. Imagina, um avião. Então veja que o avião pode descrever essa trajetória ainda que não exista. E o veículo aqui, ó, de verde, ele está percorrendo justamente a BR-324. Tá certo? Então é um vetor. Esse vetor, ele é imaginário, mas fica bem compreensível quando você pensa no avião. Normalmente as rotas são retilíneas. Observe também que o meu deslocamento vetorial, ele vai ser sempre menor ou igual ao caminho percorrido. Eu medi aqui também no site do Google, eu medi a distância vetorial entre Feira de Santana e Salvador. Deu aproximadamente, eu não lembro exatamente, mas deu entre 93 e 95 km. O deslocamento vetorial, ele é menor do que a distância percorrida. E aí, gente, eu preciso que vocês entendam esses conceitos que nós vimos até agora. Nós vimos deslocamento escalar, distância percorrida e deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento. E a partir de agora, nós vamos usar muito esse vetor deslocamento. Em muitas questões de física, nós vamos trabalhar com o vetor deslocamento. Pode existir questões que, para você responder, você precisa considerar o deslocamento escalar, ou seja, o deslocamento efetivamente ocorrido dentro dessa trajetória, por exemplo. Isso pode acontecer. Bom, gente, o vídeo já está bem extenso, pararei por aqui e no próximo vídeo retomaremos algumas discussões e daremos continuidade ao nosso estudo, ok? Abraços!